da glande, do órgão sexual masculino. É uma operação mesmo de fimose que é feita. Todo judeu, ele faz isso como sinal de aliança. Isso foi exigido por Deus lá de Abraão. E vem de lá até hoje. Eles fazem a circuncisão. Também os árabes fazem a circuncisão. E outros povos também fazem. E é muito interessante também que todas as pessoas levem seus filhos ao médico para ver se o seu filho tem problema de fimose. Porque se ele tem, ele deve ser operado. Aí já é uma coisa que não tem nada a ver com aliança. Você não está se convertendo ao judaísmo quando faz circuncisão, quando se faz a operação de fimose. É uma questão de higiene. Muitas pessoas têm problema de saúde por causa de fimose. Principalmente aí o HPV, né, que é um vírus que a pessoa pega, uma doença que a pessoa pega, que pode depois causar câncer de útero na mulher devido à fimose que o homem tinha, a falta de higiene que ele tinha. Então você procure orientação médica, procure aí um urologista e veja se você tem fimose. Se tem, faça a operação. Não tem nada a ver com aí o judaísmo, a aliança com Deus, porque você não é judeu. Deus não pediu para você fazer isso. O cristão não precisa fazer, o gentio não precisa fazer. Tá? Não é necessário. Agora, por questão higiênica, se você tem problema de fimose, deve fazer. Mas não são todas as pessoas que nascem com problema de fimose, são algumas. Então, essa circuncisão era feita então pelos judeus, como ordem de Deus para eles, e eles então passavam a fazer parte da aliança com Deus a partir do momento que fazia essa circuncisão. O cristão passa a fazer parte do corpo de Cristo a partir do momento que aceita Jesus como Senhor e Salvador e se submete ao batismo nas águas, que é o sinal externo, ou seja, da carne, né, sendo submetida à morte para começar uma vida nova com Deus. Quando a pessoa afunda dentro da água, está morrendo com Cristo lá na cruz. Quando ele sai da água, ele é uma nova criatura, está agora declarando ao mundo inteiro: estou aqui como cristão, como nova criatura, fazendo parte do corpo de Cristo. Agora eu posso participar da ceia, eu posso ter um cargo na igreja, né? Posso ser agora um membro reconhecido pela igreja, como alguém que fez uma profissão de fé e um compromisso de obedecer a Cristo, de seguir a Cristo, de ter Cristo como cabeça do corpo, que é a igreja. Aí está dizendo nesse versículo, então, que aqueles que eram da circuncisão, ou seja, os companheiros que Pedro chamou para ir com ele à casa de Cornélio, eles então maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre todos os gentios que estavam ali. Pedro, então, aproveitou a ocasião para dizer que eles deveriam ser batizados nas águas porque eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Como é que esses judeus que vieram com Pedro sabiam que eles haviam recebido o dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo com o Espírito Santo? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar Deus. Depois, na nossa verdade prática, número 2, para completar também, Deus não faz acepção de pessoas, de nações ou de raças. É da vontade do Senhor que o Evangelho de Jesus Cristo, seu Filho, seja anunciado então a todos os povos. Número 3, introdução. Qual a mensagem proclamada pelos apóstolos de nosso Senhor aos gentios? Então ele ama a todos indistintamente e deseja a salvação de toda a humanidade. Veja João 3,16. Então, através de Jesus Cristo, essa salvação. Criador de tudo quanto existe, a todos preserva pela sua bondade e justiça. Deus não faz acepção de pessoas. No Filho, todos somos amados pelo Pai, sem quaisquer distinções. Então veja aí um versículo áureo da Bíblia, que a maioria dos crentes sabe de cor, né? Que é João 3,16. Olha aí, Deus, que é o maior ser que existe, o Criador de todas as coisas, Deus. Qual o maior sentimento, qual a maior dádiva que existe? Amar, né? Deus amou. Qual a maior quantidade de pessoas que podem ser amadas? O mundo inteiro.
todas as pessoas que estão no mundo inteiro. Então Deus amou o mundo. De que maneira se pode amar e se provar que ama? Qual a maior prova de amor que existe? É alguém dar a vida pelo outro. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que Ele tinha de melhor, o que Ele tinha de mais precioso. Ele deu quem? O seu Filho, Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Para que isso? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não seja lançado no lago de fogo e enxofre. Porque Deus não deseja isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Deus quer que todos sejam salvos. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a vida melhor, maior que existe? A vida eterna. A vida com Deus. E esse é o desejo de Deus para todo mundo, todas as pessoas do mundo. Parte 1 e os gentios no Antigo Testamento. Pergunta 4. Por que Deus destruiu a primeira civilização através de um dilúvio universal? Como está registrado em Gênesis, de 6 a 9. Então toda a humanidade descende de um único casal a quem Deus formara segundo a sua imagem e semelhança. Embora criado santo, justo e bom para a glória do Senhor, o homem desobedeceu-lhe as ordens e veio a conhecer experimentalmente o pecado. Com a sua apostasia, fez com que a maldade tomasse conta do mundo. Gênesis 4, 8 e 23. Então veja bem que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem era um ser santo, justo, bom, vivia em comunhão com Deus. Mas o homem voluntariamente pecou, desobedeceu a Deus, e o pecado entrou então no mundo através do primeiro homem, Adão. E veio então o juízo de Deus sobre o homem. Número 5. Através de quem vieram a formar-se as nações com as suas respectivas geografias, Gênesis de 10 até 11, então apenas Noé e sua família salvaram-se daquele cataclismo por intermédio dos filhos do piedoso e santo patriarca. Então Jafé, Cã e Sem. Então nós vemos que Deus resolve destruir de sobre a face da terra os homens, porque os homens viviam pecando continuamente, desobedeciam a Deus continuamente, só desejavam o mal. Então Deus envia o dilúvio sobre a terra. E Noé é chamado, porque a Noé foi achada diferente dos homens. Ele tinha fé em Deus, ele queria comunhão com Deus, ele desejava obedecer a Deus. E então Noé foi chamado para construir uma arca e levou junto com ele a sua família. Em Hebreus diz que Noé, sendo chamado, obedeceu e para a salvação da sua família construiu a arca. Então ele teve ali um sentido de salvação para a sua família, a arca, assim como a igreja, o corpo de Cristo, é a reunião dos salvos, Eles são chamados para a salvação através da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Então, com isso, o mundo da época de Noé foi condenado devido ao pecado e foi então destruído. E a Bíblia diz para nós que através de dilúvio Deus não vai mais destruir a terra, mas sim através do fogo. E a terra está reservada para o fogo. Tenha certeza disso. O juízo vem sobre o pecado. Nós vamos ver agora o número 6. Infelizmente a humanidade porfiou em desobedecer a Deus, como está em Gênesis 11, de 1 a 9. Qual a providência de Deus então para essa nova situação? Então, em meio a essa desolação espiritual e moral, Deus santifica o descendente de Sem, Abraão, para que dele uma nova nação fosse formada. Gênesis 12, de 1 a 3. Em Abraão, então, fomos todos abençoados. Então, depois de se formarem as nações através dos filhos de Noé, Deus havia prometido que não destruiria mais a terra com dilúvio, mas os homens continuaram pecando. Deus separa então a família. Ele chama Abraão e de Abraão, dos seus descendentes, ele forma a família, que são os judeus, de onde viria então o Salvador, Jesus Cristo. E essa família deveria ser responsável por levar a mensagem de Deus a todas as nações e ser exemplo para todas as nações. Ser adoradora de um Deus único, de um Deus verdadeiro. E assim, todos os povos haveriam de ver, de
de sentir, de enxergar que essa nação era diferente das outras nações porque tinha um Deus, o Deus verdadeiro. Mas a nação de Israel também pecou. Número 7 aí, qual a exclusividade dos descendentes de Abraão? Então, ao chamar Abraão, o Senhor dá início à história de Israel. Seu propósito da nação judaica era tornar uma propriedade peculiar, um reino sacerdotal e um povo santo. Então ele constituiu a nação judaica para que esta lhe fosse uma possessão distinta e particular, a fim de que, por seu intermédio, alcançasse os gentios. A partir de então, todas as demais etnias passaram a ser conhecidas como Goim, gentios. Então veja bem, quando Deus chama Abraão e forma o povo de Abraão, os judeus, os hebreus, os judeus, primeiro os hebreus, depois se tornaram judeus, quando foram morar então ali na Judéia, que passaram a ser chamados judeus, lá em Jerusalém e região. Mas veja bem que eles foram chamados aí Goim. Veja bem que todos que não estavam na família de Abraão, que não eram então judeus, passaram a ser chamados Goim, ou seja, gentios. Então a terra aí foi dividida em dois povos agora, judeus e gentios. Parte 2 aí, os gentios em o Novo Testamento. Então o Novo Testamento faz questão de realçar o amor de Deus, não somente por Israel, mas por todos os povos. Qual o texto mais famoso e decorado por todos que comprova isso? Qual deveria ser a responsabilidade de Israel na salvação dos demais povos? Então, o texto mais conhecido é João 3,16, que deixa isso bem claro, a salvação de todos os povos, de todo o mundo. E não resta dúvida, a salvação vem dos judeus, Jesus descendente de judeus. Mas não se restringe aos judeus, mas através dos judeus deve alcançar todos os não-judeus. Então a salvação vem dos judeus, começou com os judeus, veio através de Jesus, descendente de judeu, veio através dos apóstolos, que eram todos judeus, mas não quer dizer que deveria ficar só entre os judeus. Deveria se espalhar. A ordem, a comissão de Jesus foi ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E ele disse, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão mãos sobre os enfermos, serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não se fará dano algum. Então são sinais, que acompanham aqueles que pregam o evangelho. Infelizmente nós não saímos até hoje por toda parte. Tem muita gente que nunca ouviu o evangelho ainda. Número 9. Nos evangelhos há várias referências aos gentios. Veja aí Mateus 6, Marcos 10, Lucas 12, tal, 18. Quais são essas referências? Então, descritas às vezes com certa reserva, são eles vistos como a grande seara a ser alcançada pelos apóstolos, que no cumprimento da grande comissão deixariam Jerusalém e a Judéia para evangelizar e ensinar todas as nações. Aliás, Isaías já destacava a missão do Cristo entre os gentios. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus agraciou alguns destes aí, como a mulher cananeia e o centurião.